Boa noite. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar um pouco sobre o que seria o fracasso escolar em crianças com déficit cognitivo e a sua exclusão social, e como cada um desses três temas se correlacionam. Mas, para começar, o que seria o fracasso escolar? O fracasso escolar nada mais seria que uma evasão escolar ou notas baixas, ou, por exemplo, reprovações consecutivamente, sem a chance de passar de ano, sem a chance de adquirir o conhecimento suficiente para passar de ano. E o fracasso escolar com crianças com déficit cognitivo é um tema bastante complexo, bastante complicado, pois envolve diversos fatores, sejam eles institucionais, sociais ou individuais, pois depende, pode depender tanto da instituição para com o aluno, quanto também da família do aluno, ou também do aluno em si individualmente. E esses dois fatores somados juntos já geram, já a consequência seria terceiro fator, que seria a exclusão social. A exclusão social de pessoas com déficit cognitivo em escolas de aulas, por exemplo, devido a falta de conhecimento do professor, a falta de profissionalismo com o professor, do professor para com o aluno com déficit cognitivo, não sabendo lidar com a situação de pessoas com déficit cognitivo, pois passa a atividade para a turma, porém aquele aluno que sofre com déficit cognitivo não tem como fazer direito em si, pois não tem o conhecimento adequado. Então, no lugar de passarem uma atividade que inclua ele, não passa a atividade que inclua ele, inclui todo o restante da turma e não ele. Ele simplesmente não tem como fazer porque não tem o conhecimento adequado, não tem o conhecimento para fazer aquela atividade, para exercer aquela atividade. E daí ela acaba sofrendo com exclusão social. O professor em si, tendo o dever de ter que incluir esse aluno, não inclui. E com isso, o aluno automaticamente se exclui da sala por não ter o conhecimento adequado, não ter um conhecimento válido para aquela turma. Pois uma turma, por exemplo, vamos supor que uma turma de crianças com 11 anos de idade, e ele também com 11 anos de idade, porém ele sofre com a deficiência de não conseguir ter o conhecimento, não conseguir adquirir, sofre com hiperatividade ou falta de atenção ou vários outros fatores que incluem em si o déficit cognitivo. E daí ele sofre com essa visão de exclusão social, pois devido à exclusão social, devido a essa falta de inclusão por meio do professor inserido na turma, ele infelizmente acaba se excluindo também, tanto da parte escolar quanto da parte social, pois vai gerar nisso uma falta de autoestima nele e vai gerar isso consequências, infelizmente, sociais, que ele não vai conseguir se inserir em nada direito. E agora foi essa a minha apresentação, seria a introdução. Agora eu passo para o próximo amigo. Oi, meu nome é Anthony David e agora eu vou falar qual seria o objetivo do nosso trabalho. Qual seria, no caso, a intenção de falar sobre o fracasso escolar e a história de Neilton e a correlação entre os dois. Bom, o nosso trabalho, né, de uma maneira mais ampla, ele tem o intuito de conscientizar as pessoas sobre a situação de Nailton em situações semelhantes, porque a situação de Nailton, como já sabemos, não é exclusiva. E quanto mais pessoas tiverem, né, um conhecimento sobre a situação, mais fácil é lidar com ela futuramente e depois. E por que seria necessário ter conhecimento de tal situação e como um professor, um corpo docente, deveria se portar de frente a tal situação, né? Então, como um educador, um futuro educador também, é nítido que é, é nítido que devemos respeitar e acolher os alunos com maiores dificuldades, logicamente, e sempre, nunca no caso deixando eles de lado. E também
tendo sempre em mente que, como o aluno pode ter mais dificuldade no aprendizado, o professor ele deve ter uma comunicação mais clara e mais objetiva, algo mais direto, que o aluno possa pegar de vez e não precise ficar se remoendo assim para entender algo tão difícil, né? E também sempre dar estímulos para o aluno, porque quanto mais estímulos, mais vontade de aprender o aluno vai ter. Mesmo que seja um estímulo positivo por alguma coisa meio boba, o aluno ainda vai querer aprender futuramente, porque quando você faz algo que para os outros não é muito bom, mas para você é bom, e as outras pessoas vêm falando que você não foi muito bem, você fica desmotivado com aquilo e acaba se desinteressando, não é? Por coisas assim, né? Bobas, e acaba que você não consegue extrair o seu potencial máximo. E também é nítido, né, que o ambiente ele tem que ser adotado para o seu tipo de problema em específico. Então, se uma pessoa tem um certo tipo de problema, a escola, o ambiente, os professores, eles devem moldar o ambiente a favor do aluno, porque não são todos os alunos que vão poder, né, ter uma boa oportunidade, uma boa experiência. Então, para que essas experiências e cada aluno fique bem melhor, a escola precisa moldar um ambiente exato e perfeito para que os alunos se sintam no conforto de aprender. E a situação de Nailton, ela não é exclusiva. E por isso ela deve ser discutida, já que a situação de Nailton era uma situação séria e acontece atualmente em várias regiões do Brasil. Isso é algo nítido. Às vezes não é falado, como foi a de Nailton, às vezes os alunos só ignoram, mas é uma situação triste que precisa urgentemente de um tratamento, digamos assim, né? Porque essa restrição da educação só porque a pessoa tem um problema cognitivo é muito prejudicial e é necessário que a escola e até mesmo os próprios alunos tentem acolher o próximo, porque se os professores, a gestão escolar conseguem moldar o ambiente ao local, mas os próprios outros alunos não respeitam o colega, acaba que a situação não fica decente para ele. E aí depois ele pode acabar se sentindo mal e não se sinta acolhido, fazendo com que ele não consiga render o seu potencial máximo. Ele acaba não conseguindo aprender. E é necessário que cada pessoa tenha uma noção, né, também, como futuros educadores, que essa situação, como eu já falei muitas vezes, não é exclusiva. E nós devemos lidar com ela da melhor forma possível, da maneira mais respeitosa e inclusiva. E agora eu passo a minha fala para o meu colega. Me chamo Flávio e estou aqui para apresentar sobre os argumentos das teorias de Vygotsky e Piaget e como eles influenciam no fracasso escolar e na exclusão social das crianças com déficits cognitivos no nosso trabalho. Bom, primeiramente quero contextualizar um pouco mais sobre a história de Nailton. Nailton foi uma criança ao qual não teve condições financeiras adequadas para que tivesse uma educação inclusiva. Como, por exemplo, desde o início a história retrata que ele não foi uma criança que teve essas condições, que teve que estudar sozinho, que teve a necessidade de aprender o que teve que aprender sozinho. Ele não teve o apoio adequado, ele não teve a dinâmica centrada nisso. Ou seja, o texto, desde o momento inicial, mostra que Nailton ele foi uma criança excluída socialmente. Por quê? A primeira das falas que é falada sobre o professor é dizendo que ele tem uma dificuldade, um déficit cognitivo. Quando nós paramos para analisar isso segundo as teorias de Piaget e Vygotsky, vemos que isso não faz sentido. Ainda que ele tivesse uma dificuldade cognitiva, ainda que ele tivesse um problema a ser tratado, era necessário e responsabilidade da escola direcionar os pais para isso, ajudar ele para que ele possa crescer socialmente, financeiramente e educacionalmente. Não há como Vygotsky e Piaget falarem com a teoria de construtivismo e levar em consideração também o contexto social de uma criança, que a escola deve levar esse contexto social em consideração,
e simplesmente ignorarem. É necessário que haja uma consideração da escola também para que isso seja acontecer. Veja bem, se levarmos em conta, por exemplo, a obra de Thomas More, Utopia, essa obra ela deixa bem claro uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita, e sabemos que a sociedade não será alcançada um dia. Mas se nós pegássemos elementos dessa história, elementos dessa narrativa e conseguirmos trazer para a realidade, como no caso de Nailton, outras crianças que vão passar sobre essa situação, que já devem ter passado, não teriam sofrido tanto, não teriam passado por isso. Porque se nós vermos bem, o próprio Nailton, ele deixa de estar sozinho, ele deixa de ir para a escola e quando vai receber ajuda, já é muito tarde, já está muito mais velho, ele já não tem mais aquela necessidade toda de estudar. Então, olha quanto tempo passou para um menino desse começar a ter ajudas, começar a ter um auxílio. Ele só foi ter isso no final da sua vida. Isso é injusto quando comparados. E aí é que entra muitas questões com relação à capacidade financeira. Se a igualdade, se existe o conceito de igualdade e equidade, por que somente o conceito de igualdade é dado para as pessoas? Ou seja, Nailton ele teve a capacidade de estar numa escola, mas essa escola não tinha a capacidade de conseguir auxiliar Nailton. Isso é incorreto. Isso não é equidade. Isso no máximo será uma igualdade. E se torna evidente que com o passar do tempo, outras crianças vão fracassar escolarmente, vão tirar notas baixas, vão se interessar pelos estudos por conta desse problema. Então é necessário que haja uma mudança nessa parte e que o desenvolvimento dessas crianças possa ser trabalhado, para que assim não haja esses problemas, que essas crianças possam crescer e possam principalmente evoluir, para que elas um dia possam ser cidadãos de bem, cidadãos que conseguem trabalhar, que conseguem se sustentar, que conseguem dar uma qualidade de vida e até, quem sabe, fazer coisas grandes, contribuir para a sociedade de outras maneiras. Eu entrego o meu vídeo assim e passo para o meu colega. Meu nome é Ivanildo. Eu irei falar sobre as teorias de Vygotsky e Piaget, né? E depois eu vou passar minha fala para Jefferson. A teoria de Piaget, ele ressalta, né, que o desenvolvimento cognitivo de uma criança ele desenvolve durante o tempo. Aí, com o passar do tempo, a criança vai ficando mais inteligente. E são divididos em 4 partes: sensorial, simbólico, concreto e formal. E tem várias teorias aí, de várias escolas. Estudos apontam que vários alunos têm problemas cognitivos. E, se eu não me engano, tem uma escola de São Paulo que eu esqueci agora. Ele ressalta isso também. E em Minas Gerais também teve um caso de um menino chamado João, se eu não me engano. João ou é Neto, alguma coisa assim. É João Pedro, lembrei. Ele teve esse problema de problema com os pais e acabou, por causa dos problemas dos pais familiares, ele acabou tendo problemas cognitivos. Eu esqueci o nome do psicólogo também, que estava acompanhando esse atendimento e teve esse problema. Aí, durante o desenvolvimento do cérebro do menino, teve esse meio que um trauma, entendeu? E vou falar da teoria de Vygotsky. Ele fala que o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de aprender de uma criança pode ser moldado por suas interações sociais. Existe uma frase que eu me lembrei agora, que nós somos a média das 5 pessoas na qual andamos. Ou seja, o ambiente onde nós vivemos, nosso cérebro vai ser moldado através daqueles hábitos, daquelas pessoas, no caso. Né? Aí, além disso, vale lembrar também, qualquer um, né, sabe que realmente os hábitos das pessoas acabam influenciando da gente. E tem uma coisa chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que ele é usado para explicar o potencial cognitivo de uma criança, né? Vale lembrar também que o Vygotsky, ele é um psicólogo, né? E agora eu vou deixar a minha fala para Jefferson.
Olá, eu sou o Jefferson Silva e eu sigo com a conclusão sobre o seminário sobre o fracasso escolar de estudantes com déficit cognitivo, né? Acompanhamos a história do Nailton, né? Um jovem periférico de família humilde, né? Família nordestina, onde esse jovem desde sempre, né? Ao seu período acadêmico, né? Seu acompanhamento acadêmico, ele foi submetido como uma criança especial, né, com problemas de atenção, problemas de aprendizado, não conseguindo se concentrar em certas atividades escolares, né, ter o comportamento em um âmbito, né, com os demais colegas, né, então isso lhe gerava certa dificuldade em aprovação, né, e no ano letivo, né. Sendo assim, ele sempre foi tido como um garoto com dificuldade, né. Vindo, como mencionado, de uma família humilde, né, e pobre, né, seu pai um pedreiro, né, um trabalhador da construção civil, e sua mãe dona de casa, né, ele não teve um amparo necessário, né, dentro do seu lar para que, por exemplo, esses problemas eles tivessem um tipo de solução, né, eles não tivessem, por exemplo, um acompanhamento especializado. Até porque, para poder ter esse acompanhamento, a condição de vida da família deveria poder proporcionar isso, né? E muitas vezes eles não tinham nem direito ao básico, que seria a alimentação. Sendo assim, a gente entende que na trajetória dele, ele ser subestimado, né, seria apenas nessa questão, né, acadêmica, porque em seu meio social, como na sua residência, por exemplo, ele era um jovem muito bem esperto, né, muito bem desenvolto. Por exemplo, ele conseguia fabricar seus próprios brinquedos, como carrinhos com latinhas, né, às vezes uma pipa. Segundo a história, né, segundo o relato, ele também conseguia fazer alguns tipos de aparatos, né, com latas para que suas irmãs pudessem brincar como se fossem pernas de pau, né? Então ele tinha essa inteligência, né, que era subjugada, né? Por mais que no meio acadêmico ele não tirasse boas notas, ele não soubesse, por exemplo, fazer multiplicações ou algum tema de história ou geografia, ele tinha ali no seu meio social, né, na sua vida rotineira, o intelecto necessário para poder se virar, né? Já que não tinha brinquedo, ele construía, né? Se ele estava sozinho, sentia fome, como tem o relato da própria mãe, ele fazia. Então a gente entende que a trajetória do menino Nailton foi prejudicada, né, por uma trindade, né, de falhas. A falha em casa, né, por conta da precariedade social que a família vivia, né, a falha escolar por não, né, ter a questão de um acompanhamento mais especializado para crianças, né, em situação de vulnerabilidade social e também em uma situação de um déficit cognitivo, né, como é o caso, e também na falha do governo, que não tem um investimento, né, principalmente do governo que não tem um investimento para que ampare famílias, né, carentes que tenham essas necessidades, porque querendo ou não, a gente sabe que o tratamento é caro, né, e na época, né, da história do menino Nailton, provavelmente ali nos anos 80, 90, né, obviamente esses serviços, né, as condições necessárias para que ele pudesse se desenvolver em meio à sociedade seriam algo, né, fora da condição da realidade da família, né? Então o governo deveria ter, né, projetos sociais na época que atendessem a essa questão, como não só a família do Nailton, mas como um todo, né, como a comunidade, por exemplo. Hoje nós temos como exemplos, né, os CAPs, né, são projetos, né, gerados pelo governo em parcerias às vezes com escolas, com a comunidade, onde a gente tem aí crianças que muitas vezes vão fazer parte de oficinas, né, pela tarde, às vezes tem a escola pela manhã, pela tarde vai fazer uma oficina no CAPS, onde eles conseguem ter um acompanhamento mais especializado sobre o tema, né? Então, na conclusão que temos é que o Nailton, ele não era uma pessoa apenas com um simples déficit cognitivo, né? Ele apenas tinha sua limitação em certos aspectos, né, da nossa sociedade, porque em outros, né, ele conseguia ser bem desenvolto. Então essa foi minha contribuição para o trabalho.